1 de outubro de 2009. Cavaco Silva e José Sócrates encontram-se em Belém para um combate em 10 assaltos. O retângulo perdeu o juízo. Alberto João Jardim ataca o retângulo, naquele que é o primeiro ataque de um estadista a uma figura geométrica. O nosso convidado de hoje é Rui Rio, o homem que deu mais desgostos ao Futebol Clube do Porto, a seguir ao Benfica dos anos 60. Notícias. Comentários. Um genérico com coisas a andar à roda. Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. Boa noite, bem-vindos ao Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. E o Presidente da República recebeu hoje José Sócrates na qualidade de Secretário-Geral do PS e correu tudo bem. Aliás, o Presidente da República não tem nada contra o Secretário-Geral do PS, José Sócrates. Ele não gosta muito do Primeiro-Ministro José Sócrates. Mas com o Secretário-Geral do PS, José Sócrates, até simpatiza. Agora, de quem ele é mesmo muito amigo, é do sócio do Blockbuster das Amoreiras, José Sócrates. Esse é unha com xixa. Hoje, Cavaco Silva aproveitou estar na presença do seu amigo, o secretário-geral do PS, José Sócrates, para se queixar do primeiro-ministro José Sócrates. Uma coisa do tipo, não sabe o que é que ele me fez. Parece que me escutou. Não posso. Bandido. Uma coisa mais ou menos deste género. Em direto do Palácio de Belém, da sala em que o Presidente e o Secretário-Geral do PS estiveram hoje reunidos, está José Diogo Quintela, o prestigiado palhaço. Zé Diogo? Alô, Zé Diogo. Ricardo, é verdade, foi nesta sala do Palácio de Belém que eles se reuniram. Eu não estive cá, mas segundo fontes aqui de Belém, foi uma conversa calma e amena entre dois homens que se respeitam e tanto confiam no... Mas é uma garrafa partida. A reunião durou cerca de 20 minutos e, segundo nós apurámos... Agora pisei uma poça de sangue. Como eu estava a dizer, a conversa correu muito bem. Mas, José Diogo, o Primeiro-Ministro não prestou qualquer declaração ainda? Pois não, Ricardo. O Primeiro-Ministro não quis pronunciar-se antes de ouvir a conversa uma segunda vez. Agora vai para São Bento, onde poderá escutar a gravação num bom sistema de alta fidelidade e, com calma, depois então fazer uma análise mais profunda. E Cavaco Silva disse alguma coisa, Zé? Olha, Ricardo, parece que Cavaco Silva, neste momento, já não pensa nas escutas. Isso é ótimo. Acabou-se essa paranoia. Sim. Agora está convencido de que Sócrates tem 2 mísseis Scud apontados à janela da sua casa de banho e por isso consultou um especialista em armamento que lhe garantiu que, de facto, se alguém quiser, lhe consegue acertar com um míssil na retrete. Por isso o Presidente chamou os mesmos informáticos do outro dia que lhe estão agora a instalar um sistema antimíssil. Daqui é tudo, Ricardo. Boa, Zé Diogo, obrigado pela tua reportagem. Entretanto, vamos mudar de assunto porque, neste momento, o Presidente precisa de apoio. Aliás, eu lembro-me de um pedido que alguém fez quando o Presidente Mário Soares estava perto do fim do mandato. Quem é que fez esse pedido? Eu lembro-me... Sabe mesmo que eu tenho dado ordens ao meu partido para que todos ajudem o Dr. Mário Soares a terminar com grande dignidade o seu mandato. É isso. Ajudar o Presidente a acabar com grande dignidade o seu mandato. Vamos então fazer isso. Quando as principais figuras do Estado se comportam assim e o país parece estar, enfim, a enlouquecer, é bom termos todos a garantia de que contamos com uma voz sensata, um farol que sabe mostrar o caminho. E esse farol é, já adivinharam com certeza, Alberto João Jardim. O retângulo perdeu o juízo. E o que se passa na República Portuguesa é de malucos à solta. Agora não é para aquela macacada. Eu acho que eles estão todos malucos. É isto mesmo. Aí no continente perderam o juízo.
Ei, está tudo maluco! Mas há assuntos graves que merecem a nossa atenção. Os submarinos que Paulo Portas adquiriu enquanto Ministro da Defesa estão agora a ser investigados porque, ao que parece, foram um bocadinho caros. Devem vir com muitos extras e isso encarece sempre qualquer submarino. Uns estofos em pele, um teto de abrir, qualquer coisa. Em direto de um desses submarinos está Tiago Dores, o prestigiado palhaço, e é para lá que vamos. Tiago? É verdade, Ricardo. Estou aqui a bordo do Chico da Gama e posso dizer que se trata de um atraente e moderno vaso de guerra. Oh, Tiago, porquê é que o submarino se chama Chico da Gama? Tiago? É em honra de Chico da Gama, um dos irmãos menos conhecidos de Vasco da Gama, que participou na descoberta do caminho marítimo para a Índia e que, infelizmente, não conseguiu lá chegar, uma vez que afundou a sua caravela mais ou menos a meio do Tejo, entre Caxias e o Bugio. Mesmo assim, Chico da Gama é um nome um bocado esquisito para um submarino. É de facto, os marinheiros também acham. Aliás, arranjaram uma alcunha carinhosa para o submarino. Chamam-lhe o PPR do Paulo Portas. Este é o PPR do Paulo Portas 1 e o outro é o PPR do Paulo Portas 2. Oh, Tiago, tu subscreves essa designação? Pelo contrário, Ricardo, até repreendi os marinheiros. Ótimo. E achas que com isso vamos conseguir evitar um processo judicial, Tiago? Estou convencido que sim, Ricardo. Muito bem, vamos então seguir em frente. Que novidades é que tens sobre este caso dos submarinos, Tiago, aí no submarino? Olha, Ricardo, posso anunciar-te em primeira mão que encontrei finalmente o contrato de aquisição dos submarinos. Ora, até que enfim, onde é que encontraste o contrato de que tanta gente anda à procura, Tiago? Onde é que encontraste isso? Estava no porta-luvas do submarino, o sítio óbvio onde toda a gente guarda a papelada dos veículos. Espera aí, Ricardo. Deixa-me só colocar esta máscara de respiração subaquática, pois o chão do submarino começa a ficar alagado. Mas porquê? O que é que se passa com o submarino, Tiago? O que é que se passa aí? Nada de especial, só que não é à prova de água. Os submarinos impermeáveis eram mais caros e o Estado já tinha gasto o dinheiro todo em comissões. Mas então, para que é que nos vão servir os submarinos, Tiago? Ricardo, para acompanhar as tropas portuguesas nas missões de paz. No Afeganistão, por exemplo. O Afeganistão não tem mar, Tiago. Exato. Para estes submarinos é o ideal. Já ouviste alguma vez nas notícias submarino abatido no Afeganistão? Realmente nunca ouvi, de facto. Lá está. Era esse o meu ponto. Daqui é tudo, Ricardo. Muito bem, Tiago, muito obrigado, mas, enfim, não podemos deixar que os aspectos menos nobres da política nacional nos distraiam dos aspectos menos nobres da política autárquica, que também os tem e bons. Comigo, para analisar a campanha eleitoral autárquica, está Miguel Góis, o prestigiado palhaço. Miguel, o que é que tens para nós hoje? Olha, hoje venho denunciar mais um caso de irregularidades na campanha autárquica, quero eu dizer. Sim, porque tu sabes, Ricardo, que nós não temos medo de ir atrás dos poderosos e dos interesses instalados. É por isso que trago aqui o escandaloso caso da candidata à Junta de Freguesia de Vila Franca da Beira. Teresa Santos Lopes, com 97 anos de idade, é a mais velha candidata às eleições autárquicas de 11 de outubro, integrando uma lista do Partido Socialista. Ele disse-me assim: "Oh mãe, eu não quero dar mais voltas à procura de gente para a lista. Eu vou candidatar a mãe." Mas o que é que se passa, Ricardo, nestas eleições autárquicas entre filhos e mães? É impressionante. Eu não sei o que é que estes candidatos andam a pensar. Isto são putos de 72 anos que não conseguem fazer nada sem a mamã. Olha lá, filho, se eu te sou útil em alguma coisa, estou a te expor. Tu sabes que eu que estou inválida, que não posso fazer nada. Mas a língua está boa. E isto pode ser uma enorme vantagem para uma funcionária de uma junta de freguesia. Caso seja preciso, por exemplo, fechar 70 mil envelopes, ou mesmo numa daquelas ocasiões em que um autarca se vê forçado a lamber a freguesia toda.
Se eu tivesse saúde, meu senhor, eu fazia muita coisa assim, olha. Coitadinha de mim. Cá está. Este é um dos problemas do nosso país. Como não tem outras saídas profissionais, só tem uma solução: ir para a política. Muito obrigado, Miguel. Vamos agora a um curtíssimo intervalo e já voltamos com o Presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Rio. Até já. Olá, mais uma vez. Bem-vindos de volta ao Gato Fedorento esmiuça os sufrágios. Esta é a segunda parte. O nosso convidado de hoje é um dos poucos militantes destacados do PSD que ainda não exigiu a demissão de Manuela Ferreira Leite. Pode ser que o faça nesta entrevista. Senhoras e senhores, o Dr. Rui Rio. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Veio do Porto. Eu sei que mesmo havendo 2 ou 3 autoestradas entre o Porto e Lisboa, continua a ser longe. Obrigado, agradeço-lhe por ter vindo. A primeira coisa que eu gostava que nos explicasse era este novo conceito de Presidente da Câmara que o senhor inventou. Portanto, temos a Câmara Municipal e há o Clube de Futebol local. E o que o senhor defende é que não deve haver promiscuidade política entre o Clube de Futebol e a Câmara. É bizarra essa ideia. Se pudesse desenvolvê-la, explicar isso a todos os outros presidentes da Câmara que estão neste momento a dizer o quê? Bom, eu procuro explicar isso aos outros presidentes de Câmara dizendo que, desde que eu sou presidente da Câmara do Porto, o Porto ganha tudo. E, portanto, o Futebol Clube do Porto só tem vantagens com esta separação. Poucos ouvem. Admito que, em Braga, o Presidente da Câmara tenha ouvido o que eu disse, porque o Braga vai em primeiro. Mas vamos ver se ele mantém essa independência até o fim do campeonato. Duvido. Quem me dera que o próximo Presidente da Câmara de Lisboa se borrife no Benfica. Se isso resulta, confesso-lhe que é realmente um método que eu gostava que começasse a funcionar. Doutor, Pedro Brunhosa, Pedro Burmester, Pinto da Costa, há alguém no Porto que o aprecie verdadeiramente? Há um conjunto de agentes culturais que atuavam e que não tinham público, que dependiam dos subsídios da Câmara, que me estão imensamente gratos, porque eu acabei com os subsídios, eles ganharam a sua independência, hoje são independentes da Câmara e estão imensamente gratos. Porque essa franja do eleitorado é aquela que me está mais agradecida neste momento, e esses devem gostar imenso de mim. Acredito. Aliás, foram eles que me pediram para lhe fazer a próxima pergunta, que é: será neste seu 3º mandato que vai implementar a sua primeira medida cultural na cidade do Porto? Sim. Sabe que a cultura é de esquerda. Uma pessoa de direita, quase fascista, como eu, não tem ideias culturais nenhumas. De maneira que, ao fim deste tempo, eu pensei assim, bom, tem de haver uma medida cultural. Então, o que é que eu tenho de fazer? Copiar o que a esquerda diz. Aprender com eles. Eles é que são cultos, eu não sou. E então vou fazer um concerto de Pedro Brunhosa. É sempre uma coisa que dá uns insultos ao Primeiro-Ministro, uns insultos ao Presidente da República, uns insultos à mulher do Presidente da República, uma coisa culta. E depois peguei nos programas culturais dos outros e vi lá uma medida que é o Festival das Tripas. Festival das Tripas. E, portanto, eu vou tomar não uma, mas 2 medidas culturais, que é um concerto de Pedro Brunhosa, com muitos insultos à mistura, uma coisa culturalmente elevada, e o Festival das Tripas. Muito bem. Mas isto é copiado da esquerda, porque eu da direita não tenho hipótese nenhuma, não chego lá, não consigo. Pelo menos para o das tripas, conte comigo, que eu sou Vamos 2. Sabe que há tripas à quinta-feira nos restaurantes, vai passar a ver sábado, domingo, Festival das Tripas. Acho ótimo. Ainda a propósito do Sr. não abrir a Câmara aos festejos do Futebol Clube do Porto, que, ao que me dizem, eu não acompanho, mas ao que me dizem têm sido alguns, eles à volta e meia festejam. Exatamente. Mas não abrir a Câmara a esses festejos não é negar a única oportunidade que os habitantes da cidade têm de aplaudir quem aparece àquela varanda? Bem, quer dizer, o preço da varanda subiu, não é? A cotação está alta porque não é qualquer um que vai à varanda. Mas eu, se calhar, aqui nós vivemos num
num país de asfixia democrática, eu aqui devia denunciar uma coisa que, enfim, dou-lhe uma caixa. Não é? Ótimo. Eu tenho sofrido imensas pressões do Benfica, para não ser justamente Presidente da Câmara do Porto. Porque, como lhe disse há bocado, desde que sou Presidente da Câmara do Porto, o Porto ganha tudo. E então há pressões justamente para eu sair. E é por isso, desconfio eu, que o Presidente do Benfica aparece a apoiar o PS nas legislativas e o candidato à Câmara de Lisboa pelo PS. Eu acho que é de revanche de eu não desistir da candidatura. E é bem feito. Para permitir que o Benfica ganhe qualquer coisa. É muito bem feito, Sr. Doutor, que eu também não lhe perdoo isso. O Sr. Doutor, isto é um pouco monotemático, mas realmente haver uma pessoa do Porto que não faz as vontades, ao Porto, é muito interessante para mim. Portanto, o facto de concorrer para a Câmara do Porto contra a Elisa Ferreira, e sabendo nós que também não faz as vontades ao Porto, o senhor tem mais medo do PS ou dos Super Dragões? A pergunta no fundo consubstancia-se nisto. Afrontando constantemente o Porto, o Sr. Doutor não tem receio de falecer? Não, eu, por acaso, se me tem feito esta pergunta há um dia ou dois, eu diria que tinha mais medo dos Super Dragões, não é? Mas eu ontem tive um debate aqui na SIC com a doutora Elisa Ferreira. Não. Tenho mais medo da candidata do PS. Mais medo. Muito mais do que dos Super Dragões. Muito bem. Muito bem. Pode ser, enfim, as pessoas que trabalham nas estações de serviço têm o contrário. Mas eu ontem vi o debate e realmente, se fosse assim, também ficaria com receio. Porque... É verdade, porque acho que ela mete gasolina também nas estações de serviço e nunca fez nada aí. Isso é verdade. Sr. Doutor, normalmente em período de campanha os candidatos prometem obras, o Sr. Doutor promete destruir grandes obras, como por exemplo o bairro do Aleixo. Não tem medo que os eleitores fiquem baralhados com isto? Realmente o Aleixo são umas torres que a gente vai demolir, mas aquela linha de copiar aquilo que a esquerda tem de bom e que eu não consigo chegar lá, no seu caso não é do Porto, mas nós no Porto temos duas grandes obras de esquerda. Duas grandes obras de esquerda que emparelham com o Aleixo, que aliás não é de esquerda, que é a Torre das Antas, sabe o que é? E o shopping cidade do... Portanto, eu vou assumir uma postura de esquerda, dizendo assim, vou deitar abaixo as torres do Aleixo, mas Torre das Antas, vou-lhe meter mais 5 pisos. 5 pisos no Torre das Antas? Shopping de Bom Sucesso, 6 pisos. E aí está uma medida de esquerda e obra feita. Obra e alta. Obra e alta. E com caráter social, porque é de esquerda, de certeza que tem caráter social. Eu não entendo, mas de certeza que tem. E pode aproveitar o entulho, se calhar, que sobra de um lado para construir outro. Os 5 pisos que vai pôr em cima da Torre das Antas, posso lhe pedir que sejam bem pesados, a ver se... Sim, mas atenção que a sede do Porto já não é na Torre das Antas. Já não é na Torre, então esqueça. É no Estado do Dragão. Esqueça que falei. Na Torre está o Metro, os STCP, é diferente. Esqueça então, não tenho nada contra essa gente. Onde é que o Sr. Doutor foi buscar a ideia de que há tráfico de droga no bairro do Aleixo? Mas o que é... Sabe como é que é a comunicação social hoje, não é? Sei. Diz tudo e mais alguma coisa. A gente abre os jornais e vê que há tráfico de droga no Aleixo, tráfico de droga no Aleixo, tráfico de droga no Aleixo, e não há. Sabe que eles chegaram a enganar a polícia. A polícia fez uma rusga. Fez diversas, mas fez uma vez uma rusga e entrou numa casa de habitação social do Aleixo. E aquilo tinha jacuzzi, tinha sauna, era um health club. E viemos embora. Mas de revanche prenderam a senhora. Mas afinal aquilo devem servir lá umas limonadas, cerveja sem álcool e coisas da comunicação social. No meio de boas infraestruturas como essa, certo? Coisas da comunicação social. O Sr. Doutor vai concorrer agora à Câmara coligado com o CDS-PP. E o CDS é um dos partidos que podem coligar-se com o Partido Socialista. Se isso acontecer, o senhor vai continuar a exortar os seus eleitores do Norte a correrem com o Governo, sabendo que os seus amigos da Câmara são amigos do Sócrates no Governo? Não sei se me fiz entender, é que é realmente confuso. O CDS-PP tem tido uma medida, o seu discurso que me choca profundamente, é que é contra o rendimento mínimo garantido. E depois nós temos governo PS desde 1995 até hoje, só ali com um pequenino interregno. O rendimento mínimo garantido é um aspecto cultural e profissional fundamental na sociedade portuguesa. Imagino que o CDS chega ao governo, faz um acordo com o Partido Socialista e diz assim, tem de acabar o rendimento mínimo, temos de pôr toda a gente a trabalhar.
Bem, temos de ter cuidado porque isto é um abalo na sociedade portuguesa e que não podemos aceitar. Portanto, o que é que eu lhe dizia? Teria de esmiuçar esse contrato entre o PS e o CDS. Tinha de o esmiuçar muito bem para ver se eu podia apoiar ou não. Muito bem, Sr. Doutor. É a última pergunta que lhe faço. Uma das suas iniciativas é aquele evento que se chama Red Bull Air Race, em que, basicamente, há aviões a fazerem voo rasante sobre vários edifícios e muitas mais pessoas. Portanto, são aviões a passarem rentinho a prédios e pessoas. O Sr. Doutor alguma vez ouviu falar, como é que se chamava, no 11 de setembro? Bom, com este clima de asfixia democrática, nós temos os nossos serviços de informações que escutam os outros e os outros escutam-nos a nós e tal. Esta chama-se democracia, acho eu. Mas os serviços de informações de Gaia, que também está preparado para a asfixia democrática, conhecidos no estrangeiro, estão preparados para a asfixia democrática, mostraram-nos a nós os dois, o Presidente da Câmara de Gaia e do Porto, que nós podíamos complementar uma ambição de há muito tempo, que é Gaia e Porto estão ligados por mar, por rio, pela água, por terra e não estavam por ar. E então decidimos os dois, no bom relacionamento que temos, como sabe, de fazer também uma ligação entre o Porto e Gaia aérea. E assim nasce o Red Bull, sem problemas, porque os nossos serviços de informações nos dizem que é sem problemas quanto à demolição de torres por vias de aviões. Muito bem, Sr. Doutor. Agradeço-lhe mais uma vez ter vindo ao nosso programa. Nós temos nos bastidores, antes de se ir embora, uma fogueira para que o Sr. Doutor, acho que é uma aspiração de todos os portuenses, para ver Lisboa arder. Está aí o guarda-abel, também. Está tudo, não se vai embora sem ver isto a arder. Mais uma vez lhe agradeço por ter vindo. Nós voltamos amanhã à mesma hora e vamos falar destes temas.